falar de novo sobre memória e no enfoque de evangelismo. E esse é o texto de Lamentações de Jeremias, quando o profeta fala que nós devemos trazer à nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. E a nossa esperança está no Senhor. E o que é que nós temos que trazer à nossa memória? Os grandes feitos de Deus para comigo, para com a minha família e para cada pessoa aqui. E aí eu quero trazer esses feitos de Deus na minha vida, na sua vida, em 3 tempos da nossa existência. Eu gostaria que você pensasse comigo agora e tentasse responder nesse momento. O que Deus fez por você antes da sua existência? Antes de nós existirmos, antes de nós nascermos, o que Deus já tinha feito por nós? O que Deus faz hoje durante a nossa existência? E quando nós estamos na Terra, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morremos, nessa trajetória nossa terrestre, o que Deus pode fazer por nós? O que Ele faz por nós? O que nós recebemos de Deus? O que você recebe de Deus enquanto está aqui na Terra? E depois que nós morrermos, será que é como os animais? Morreram e acabou tudo? Ou o que Deus tem preparado para nós depois da nossa morte? O que nós vamos ganhar pós-morte, depois que nós sairmos da nossa existência? E aí o profeta, ele resume tudo isso, dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu e você, nós precisamos de esperança. O que nos faz volver a lutar, continuar vivendo e crendo que compensa viver, é a gente ter a certeza que nós temos esperança no Senhor. Então, no primeiro momento, vamos lá. O que Deus fez por mim, fez por nós, antes da nossa existência? Lá em Gênesis, irmãos, pode abrir suas Bíblias, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a parte A. Nós estamos estudando Gênesis nesse trimestre, na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Você que não frequenta, está convidado para estar conosco. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós começamos desde a criação, agora nós estamos estudando as primeiras famílias, e a gente vê que tudo que Deus criou havia um propósito. Havia um propósito naquelas famílias, naquelas pessoas. E aqui Moisés fala em Gênesis 1, versículo 31, o texto diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Isso inclui eu e você. Não somente a natureza, não somente os animais, não somente tudo aquilo que a gente consegue ver, mas no contexto da criação, eu e você fomos criados por Deus. E Deus, quando nos criou, Ele falou assim: olha, foi muito bom ter feito você. Esse projeto que a irmã Gleice está colocando para as meninas, o projeto Ela, vai resgatar essa identidade feminina, de a mulher entender a partir das meninas, desde novinha, que elas são belas, que elas são especiais e que elas podem e são amadas. Não só no seu contexto de família, sociedade, igreja, mas principalmente aos olhos de Deus, como diz aquela música: você é uma obra-prima e uma princesa aos olhos de Deus. Nós somos os príncipes de Deus. Então vamos lá, nós fazemos parte da criação de Deus. Eu fui criado por Deus e para Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, parte B. Por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossos, diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que eu fui criado? Eu fui criado para Deus. Ontem em casa nós tivemos um momento de família, assistir filme. E o filme conta a história de um mexicano que fugiu dos Estados Unidos para ganhar a vida, melhorar a vida. Foi de forma ilegal. E daí ele luta com todo aquele empenho para dar uma condição de vida melhor para o seu filho, e tudo que ele fazia dava errado. E o filho, criado sem mãe, somente ele, o pai, uma vida melhor. E aí, um momento de crise, de adolescente, ele vendo o desespero do pai, ele choro, brigando com o pai, ele pega o balanço, o pai diz: por que eu fui criado?
E muitas pessoas, em algum contexto da sua vida, em algum momento de crise, ou revoltado por alguma circunstância externa, algumas pessoas questionam: por que eu fui criado? E a Bíblia nos mostra claramente: você foi criado com o propósito de Deus. Você foi criado para Deus. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família. Um dos primeiros homens que Deus fez compromisso com eles, começou com Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão foi construir famílias, e aquelas famílias fossem para o propósito de Deus. A minha vida aqui na terra deve ser para glorificar o nome de Deus. É isso que o apóstolo Paulo também fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Os irmãos podem abrir suas Bíblias também, Efésios 2, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo diz: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Eu e você, nós somos criados por Deus, criados com uma missão específica, para glorificar o nome de Deus. Se eu passar nesse tempo na terra sem relacionar com Deus, sem entender o que Deus quer comigo, o que eu posso fazer com o reino de Deus, como que eu vou me relacionar com o Criador, não vai valer a pena viver. E é isso que a gente vê no contexto das nossas famílias, das pessoas da sociedade, quando eles vivem aqui na vida, no contexto nosso social, sem saber o que Deus quer deles. As pessoas envolvem os vícios, envolvem brigas, se entregam completamente ao domínio, aos prazeres, e vivem pessoas sem limites. E aqui o texto fala que nós somos criados para que nós andássemos nela, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 2. Então, nós temos a primeira resposta: por que eu e você nós somos criados? Porque nós fazemos parte do plano da criação de Deus. Se Deus nos criou, é porque eu e você fazemos parte desse projeto da criação. E tudo que Deus fez é muito bom. Se nós entendermos isso, nossa vida será muito melhor. Nós estamos aqui na terra para relacionar com o Criador. Nós estamos aqui na terra para conhecer melhor o nosso Criador. Isso aconteceu antes da nossa existência. A criação de Deus, a existência do mundo, foi muito antes do que hoje, onde você está agora nesse contexto, nessa sociedade, nesse momento. A segunda resposta a essa primeira pergunta: o que Deus quer, o que Deus fez por nós antes da nossa existência, é que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Jesus morreu um dia na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Foi no ano passado? Não foi. Alguém aqui viu? Ninguém viu. Mas nós, pela palavra de Deus, nós acreditamos que há muitos anos atrás, o filho de Maria, nascido de uma forma milagrosa, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e durante 3 anos executou o ministério aqui com 12 discípulos, ensinando o que nós deveríamos ouvir no dia de hoje. E tudo que ele fez, seus ensinamentos, suas parábolas, os seus milagres estão contidos nos evangelhos. No final do seu ministério, depois de 3 anos, um grupo de religiosos que não tinham simpatia, não simpatizavam com ele, com seus ensinamentos, o crucificaram numa cruz. E aquilo fazia parte do plano de Deus. Quando ele foi crucificado na cruz, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Ali derramou sangue inocente. A cruz, naquele contexto, naquela época, era para matar pessoas más, pessoas malditas. E ele que não era mau, que não era maldito, ele vai para a cruz, para que as nossas maldições, para que os nossos pecados, de toda a humanidade, daquelas pessoas daquela época, das pessoas que existem hoje, dos que vão nascer no futuro, todas as pessoas, seus pecados fossem perdoados naquele sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, morreu por você. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele voltou para o Pai, está no céu, preparando lugar para nós.
um dia vem nos buscar e vai nos levar a estar com Ele para todo sempre. Ninguém aqui viu, mas nós acreditamos porque está escrito na palavra. Isso exige de nós a fé nas coisas de Deus. Alguém me amou antes da minha existência. Alguém provou que me amava antes de eu ter nascido. Provou me amar sem saber como que eu seria. Se as minhas atitudes seriam boas ou ruins. Mas ele já me amava. Por isso que o apóstolo Paulo, os irmãos podem abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 8, ele mostra tão grande amor que Deus tem para comigo e para com você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, para comigo e para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os nossos pecados não foram motivo de afastar o amor que o Criador tem por nós. Quando Ele nos criou lá em Gênesis, e Ele viu que tudo era bom, nós não tínhamos pecado. Mas o primeiro homem optou-se em desobedecer a palavra de Deus e pecou. E esse pecado, ele é transmitido por toda a humanidade. Por isso que o salmista já fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você, nós somos pecadores. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, porque nós somos pecadores. Quando Deus disse: olha, não pegue esse pecado, você vai morrer, o homem optou pelo pecado. E nós passamos a ter a morte espiritual. Você pode estar aqui vivo fisicamente, mas você pode estar morto espiritualmente. Você pode estar distante do plano de Deus. Você pode conhecer Deus de ouvir falar, mas você precisa conhecer Deus na sua intimidade, de andar com Ele, de relacionar com Ele, de falar com Ele, de ouvir Ele falar com você. Nós precisamos nascer de novo. E aqui o texto fala que Deus provou o seu grande amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Quando que Ele te provou que te amava? Quando Ele morreu lá na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Quando foi isso? Antes da sua existência. Ele já te amava antes de você existir. Então, o que Deus fez por nós antes de você estar aqui? Você faz parte, fez parte, continua fazendo parte dessa criação. Você é um projeto de Deus. Deus aposta em você. Deus quer relacionar com você e Deus quer fazer muitas coisas boas através da sua vida. E Deus também enviou o seu Filho para que morresse na cruz por você, para Ele salvar dos seus pecados. A segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite é: o que Deus faz por nós enquanto nós estivermos aqui na terra? Tudo isso que eu falei foi antes da nossa existência. E hoje, eu estou aqui na terra, estou vivendo. Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas o contexto social nosso é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, mas não importa em qual contexto você vive, o que Deus faz por nós hoje. E de tudo que Ele faz por nós hoje, a mais importante é que aquele plano de salvação começou ali na morte, na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não salvou aquelas pessoas que estavam ali, mas esse plano de salvação continua valendo nos dias de hoje. Como que nós podemos ser salvos dos nossos pecados? Como nós podemos voltar a ter amizade com Deus? Como nós podemos estar mais próximos de Deus? Através do plano de salvação. E através do plano de salvação nós temos vida com Deus. O pecado nos fez mortos para com Deus. Nós voltamos a ter vida com Deus através da pessoa do nosso Cristo. Em Cristo nós temos vida com Deus. Em 1 João,
capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Deus nos deu a vida eterna. Quem nos deu a vida eterna? Deus. E essa vida está em quem? No seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João capítulo 5, versículo 24. Então, hoje nós podemos ter vida na pessoa do nosso Jesus Cristo. Quem pode dar vida, a fonte da vida é o próprio Deus. Muito mais do que viver fisicamente, nós precisamos voltar a viver espiritualmente. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, e Jesus mesmo está falando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo? Deus o Pai. Deus o Pai. Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Vida eterna. Não entra no juízo, mas passou de onde para onde? Da morte para a vida. Então, se você perguntar para você mesmo, o que eu tenho que fazer para voltar a ter vida por Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo. Reconhecer esse grande amor que se foi manifestado por você na cruz. Além de vida eterna, que nós podemos ganhar hoje, não é ganhar no futuro, não. A vida eterna nós já ganhamos hoje. É a garantia de um dia que nós estarmos com Ele no céu. Nós não compramos essa passagem para o céu. Nós ganhamos. Nós estamos com essa passagem guardada no nosso coração. O dia que morremos, automaticamente nós éramos com Ele. Mas nós já temos essa passagem, nós temos essa vida eterna, porque Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Além de vida eterna, o que mais nós ganhamos ainda hoje? Em João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. No versículo 1 do mesmo capítulo, credes em Deus e credes também em mim. As pessoas hoje vivem angustiadas. Nós fazemos parte de uma sociedade que falta paz no nosso coração. Tantas circunstâncias externas que nos tiram a paz. E com falta de paz nós não dormimos, nós não rendemos no trabalho, nós perdemos saúde, nós temos dificuldade de relacionar com as pessoas que nós mais amamos, nós brigamos muito, nós ofendemos muito, nós guardamos muito rancores, nossa vida perde razão por não termos paz. E nós não conseguimos ter paz sozinhos. Não existe uma forma humana só. Você vai conseguir o caminho da paz, o caminho da felicidade. Porque a fonte da paz é o próprio Deus. Muitas pessoas buscam a paz momentânea no mundo, mas a paz duradoura só Jesus pode nos dar. Pedi uma vez um pintor para descrever paz. E ele fez o mar todo revolto, todo agitado, as ondas do mar batendo nas pedras, e ali, no meio daquela tempestade, um passarinho tranquilo. E perguntaria isso: o que tem a ver isso com paz? Ele disse: olha, assim como aquele passarinho crê, ou aquele passarinho ele não vê perigo, com Deus as circunstâncias externas podem estar agitadas,
O mar pode estar agitado, mas a nossa confiança no Senhor faz com que ter paz, porque nós relacionamos com Deus. Então, se você quer ter paz, hoje a fonte da paz é só o Senhor Jesus que pode dar. Além de vida eterna e paz, nós podemos ter alegria também. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias 8, versículo 10, quando eles estavam construindo o templo, eles precisavam dos muros, era o templo dos muros, Jerusalém, e os inimigos estavam se opondo à construção do templo, dos muros. Neemias traz a palavra para eles de ânimo, para aquele povo que estava trabalhando, e ele disse: olha, nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós precisamos ser pessoas alegres. Precisamos ser alegres. Não basta a gente estar alegre, precisa ser uma pessoa alegre. Por isso o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, Colossenses, Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Uma vez vos digo, alegrai sempre no Senhor. Se você quer ser uma pessoa alegre, se você quer ser uma pessoa de boa com a vida, se você quer viver melhor, faça parceria com o Senhor Jesus. Entregue seu coração para Ele, porque Ele é o único que pode te dar alegria duradoura. Em algum momento da sua existência você pode estar triste, mas você será uma pessoa alegre, porque Ele te dá alegria. Além de paz e alegria, nós também hoje recebemos o Espírito Santo. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador, Confortador. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa existência. Nós temos um Deus conosco, um Deus que habita dentro de nós. E Ele não sai de nós. Ele é morada permanente em nós. Ele faz presente na nossa vida nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de enfermidade, nos momentos de adversidades. Pode estar faltando tudo na nossa casa, mas não falta a presença de Deus, porque Ele é um Deus conosco. O Espírito Santo habita em nós, Ele nos reforça, Ele nos dá sabedoria para fazer, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá ânimo, e o Espírito Santo, Ele nos dá esperança. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, o próprio Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós devemos ir ao encontro de Jesus. É um convite que Ele faz: vinde a mim, você que está aqui, vinde a mim e eu vos aliviarei. Nós temos fardos que nos cansam, e nós somos convidados a lançar sobre Ele todos os nossos fardos. E o que nós ganhamos em ir a Jesus? Nós ganhamos o perdão pelos nossos pecados. Por isso a palavra de Deus fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje Jesus pode purificar os seus pecados, tirar esse fardo pesado através da purificação dos seus pecados. Ele também nos dá nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E em João capítulo 1, versículo 12, além de perdoar os nossos pecados, além de nós recebermos uma nova vida, nós nos tornamos filhos de Deus. João fala: mas a todos quanto receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus dá o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós nos filiamos a Deus. Antes nós éramos simplesmente criaturas de Deus. Em Jesus Cristo nós nos filiamos, nós nos tornamos filhos. Muito mais do que as outras criaturas, nós nos tornamos a coroa da criação. Nós passamos a se relacionar com o Criador na condição de filhos de Deus. E o que é que Deus nos dará quando nós morrermos, quando terminar nossa existência aqui, ou então quando
Jesus voltar. Se nossa geração fazer parte da volta de Jesus, se ele voltar hoje, nós estivermos em vida, ou mesmo na geração futura, o que é que Deus vai nos dar depois da nossa morte? E Ele vai nos dar o céu. O céu é um lugar maravilhoso. O céu é a nossa casa eterna. Vamos ver o que Apocalipse fala do céu? Em Gênesis capítulo 7, ou Gênesis não, Apocalipse, o último livro agora, nós saímos do primeiro, vamos para o último. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro de Deus, trajavam vestes brancas e o que nas mãos? Alvos nas mãos. Depois do versículo 13 ao 17, um dos anciãos, tomando a palavra, disse: quem são essas pessoas que vestem vestiduras brancas? De onde que são? De onde que eles vieram? Aí ele responde: são eles que vêm da grande tribulação lavar suas vestiduras, alvejar no sangue do Cordeiro, razão porque acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que senta no santuário estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a ardor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus vai fazer o que conosco? Nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. O final do Apocalipse agora, no capítulo 21, capítulo 21, a partir do verso 1: vi um novo céu e nova terra, a partir do primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles são o povo de Deus, e Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço logo todas as coisas. Acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa, o homem, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muitas pessoas de hoje não acreditam no céu. Eu não sei você que está nos visitando nessa noite, se para você é fácil ou difícil acreditar no céu. Para nós que somos crentes, o céu para nós é uma realidade. Eu não tenho dúvida. Um dia estarei lá. E eu sei que o céu é um lugar maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. Lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá pobreza, não haverá doença, não haverá angústia. O céu é um lugar maravilhoso. E para nós irmos para o céu, é importante nós entendermos tudo isso que Deus fez e faz e vai fazer por você. E a nossa esperança está em Deus. Não existe outro caminho do céu. Jesus é o único caminho que nos leva ao céu.
Jesus é a única verdade que nos leva para o céu. Jesus é a vida que nos leva para o céu. Por isso que o texto que nós lemos no início tem a ver com essas coisas. Nós devemos trazer a nossa memória. Nós não podemos esquecer os grandes feitos de Deus por mim e por você, em toda a história. Nós não podemos esquecer. Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que nós devemos trazer à memória? O que nos dá esperança? O que hoje pode te dar esperança para você? O meu desejo é que a sua esperança esteja no Senhor. Convido os irmãos a orar nesse instante. Feche seus olhos, cada um falando com Deus agora. Traga a sua memória agora tudo aquilo que possa te trazer esperança. Se você anda sem esperança, se você anda incrédulo, se você anda duvidando dos feitos de Deus, que Ele pode fazer, dos milagres de Deus que ainda continuam nos dias de hoje, se os problemas que você enfrenta são tão grandes que fazem você duvidar, fale isso para Jesus agora. Senhor, eu preciso trazer à minha memória essas coisas que podem dar esperança. Eu quero colocar no teu altar agora todas as minhas inquietudes, tudo aquilo que está atormentando o coração, os meus anseios, os meus medos, os meus conflitos, os meus temores. Coloco no altar do Senhor agora e creia que Ele cuida de você. Deus cuida de você. O nosso Deus é a nossa esperança. Nós não temos outra esperança. Nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Agora eu vou falar para as pessoas que estão conosco nessa noite. Você faz parte do projeto de Deus. Você é amado por Deus. Deus que te criou. Deus tem propósito na sua vida. Deus quer relacionar com você. Ele quer te dar paz, te dar alegria, te dar força, te fazer uma pessoa de novo real. E Ele quer te levar um dia para morar com Ele no céu. E a única coisa que Deus pede de você é que você manifeste diante das pessoas esse querer. Que você não tenha vergonha de fazer um compromisso com Deus. De você falar assim, olha, eu preciso de Deus. Eu andei até hoje conhecendo Deus de ouvir falar de uma fé que não foi colocada. Mas eu preciso aproximar mais de Deus. Eu não consigo viver só mais. Eu quero ter esperança. Por isso eu quero deixar Jesus me purificar dos meus pecados. Se você tem essa coragem de fazer um compromisso com Deus, levante as suas mãos e com esse gesto nós estaremos reconhecendo a sua atitude de fé, que você está aproximando um passo das coisas de Deus. Você vai estar falando assim, olha, depois de tudo que eu vi, Deus fez mais comigo, não tem como eu ficar distante desse amor. Alguém aceita Jesus? Levante as suas mãos. O levantar as mãos não é compromisso comigo, mas é compromisso com Deus. Não é compromisso com essa igreja, mas é um compromisso que você está fazendo com Deus. Se tem Deus querendo o seu bem, por outro lado tem uma voz que lhe fala nesse momento, não precisa disso. Deixa de falar. Você não consegue entender esse tipo. Mas tem a voz do Espírito de Deus falando, você precisa lançar sobre mim toda a sua vida. Seja amigo de Deus. Alguém quer fazer um compromisso de Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos. É o último momento que nós vamos estar dando essa oportunidade. Não deixe de dia de manhã. Amanhã pode ser tarde. Se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, não endureça o coração. Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Nós precisamos urgente do Senhor. Nós queremos trazer à nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Queremos colocar diante do teu altar
todos os nossos sonhos, os nossos projetos, os projetos da nossa casa, da nossa família. E ajude a gente a crer pela fé que o Senhor tem o melhor das nossas vidas. Não importa qual